Olá, colegas, os médicos do trabalho que estão estudando para a próxima prova da ANANT, que provavelmente vai acontecer no dia 2 de novembro, na cidade de Salvador. E aí, no dia 3, congresso. Você faz a prova e fica no congresso da ANANT. Perfeito? Vou estar preparando você para a prova e vou ficar também no congresso. Perfeito? Muito bem. É muito comum alguns médicos do trabalho, principalmente aqueles que estão em grandes empresas, Petrobras, Embraer, grandes empresas, não se preocuparem muito com doenças que aconteciam mais frequentemente no passado, é verdade, e hoje acontece muito menos. Porém, não deixa de estar acontecendo. Médico do trabalho não é médico apenas de grandes empresas. É médico do trabalho. Ele tem que se preocupar com qualquer doença proveniente do trabalho, até do informal. Tem que ficar preocupado com o microempreendedor individual. Tem que estar preocupado com a microempresa, com a empresa de pequeno porte, que são empresas que sustentam o Brasil. O PIB nacional vem das pequenas empresas, dos serviços, da empresa de médio porte. Essas empresas podem ter programa de gerenciamento de risco, podem ter PCMSO, mas não tem SESMIT. Quase sempre não tem nem o técnico de segurança, muito menos o médico e o engenheiro. E nessas empresas, eu tenho perigo, eu tenho o risco de adoecimento. Certa ocasião, um colega, já tem algum tempo, conversando comigo, disse o seguinte: alguém disse que você, Jorge, fala as mesmas coisas de medicina do trabalho há muitos anos. Você sabe por que eu falo as mesmas coisas? Ele exagerou, porque eu falo em coisas modernas. Não é? Eu trabalho com gestão, eu trabalho com empresas, indústria 5.0. Sou consultor de indústria 5.0. Eu não me preocupo apenas em ficar repetindo nas minhas aulas aquilo que certamente hoje já diminuiu, mas continua infelicitando os trabalhadores. Perfeito? Então, o colega que disse isso, ele esquece ou nunca mais fez curso comigo. Mas é verdade que eu enfatizo muito as pequenas e médias empresas. As grandes empresas, com o SESMIT organizado, com o médico presente, quase sempre não tem problema nenhum. Infelizmente, por deslize, vou fazer igualzinho a uma pessoa que eu conheço que dizia no passado mal feitos. Alguns colegas cometem malfeitos. Malfeitos em fazer PCMSO sem ir à empresa. Malfeitos em fazer PCMSO baseado no programa de gerenciamento de risco. Fazer PCMSO à distância. Mora em São Paulo e faz PCMSO
do Amapá, em uma empresa do Amapá, sem ir ao Amapá. Perfeito? Fora o que eu recebo por dia de empresas solicitando exame médico ocupacional por telemedicina. É porque tem gente que faz, senão a empresa não estaria procurando. E o dia que a telemedicina não vai acontecer, for permitida para fazer exame médico ocupacional, acabou a medicina do trabalho. Acabou. Muito bem. Preste bem atenção no que vamos aqui colocar como caiu na prova. Na cidade de Guarulhos, uma clínica de medicina do trabalho recebeu um trabalhador para exame médico periódico. O trabalhador labora na fabricação de baterias e a empresa não possui SESMIT. Você sabe que o dimensionamento é dado pela NR4. É necessário que exista um mínimo de 50 trabalhadores. Tem que ser levado em conta também o QNAE, a atividade econômica daquela empresa. Mas continuando, no exame clínico, baseado no PCMSO e no PGR, o operário apresentava sintomas de intoxicação por chumbo. Em relação ao saturnismo, que é um nome antigo, da época do deus Saturno, onde o chumbo era oferecido a deus Saturno e fazia com que escravos adoecessem intoxicados pelo chumbo. Em relação ao saturnismo, assinale a alternativa correta. Letra A. Antes de fazer a leitura da letra A, aos que dizem que não existe mais no Brasil intoxicação ao chumbo, que não vão a empresas com 20 trabalhadores em um galpão, aquela neblina, com um cheiro de provocar ardência nas narinas. Este médico que não vai a este tipo de empresa não está sabendo que a Unesp fez um trabalho de pesquisa com chumbo, trabalho validado, mostrando, por exemplo, que peixes não reproduzem quando o rio recebe uma concentração elevada de poluentes na base de chumbo. Este mesmo trabalho foi feito com trabalhadores, tá? Com espermograma, mostrando azospermia nos trabalhadores provocados pelo chumbo. O chumbo é capaz de levar a mulher a abortar, interfere na fertilidade. Há também registro de casos de saturnismo recente em Volta Redonda, a cidade do aço. Cadernos de saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz é uma boa fonte de informações pertinentes a casos de saturnismo no Brasil hoje. O Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o Cinetox, é uma fonte de informação de intoxicação não só pelo chumbo, mas por outros metais. Na letra A, você encontra que o diagnóstico da intoxicação é realizado através da anamnese ocupacional. Ora, se a anamnese ocupacional fosse um único caminho, mas a opção, Jorge, não diz que é o único, mas ela diz que é pela anamnese ocupacional, e não é só pela anamnese ocupacional. É claro que a história ocupacional é importante, é evidente que é, porém,
você, só com a história ocupacional do trabalhador operar com fabricação de baterias, você não pode somente por isso pensar em saturnismo. Principalmente com o início da intoxicação, quando alguns sintomas podem fazer diagnóstico diferencial com outras doenças. Então, a história de exposição à fábrica de baterias, ela é importante, porém tem que estar associada a sintomas compatíveis com a intoxicação pelo chumbo. Somado também, para quem está diante de um quadro compatível com intoxicação pelo chumbo, com o antigo saturnismo, é acompanhar com a plumbemia. É tratar, fazer quelação e acompanhar o teor de chumbo no sangue. É o que eu chamo de plumbemia. Perfeito? E o ALA, professor? O ALA não entra aí agora. O ALA é para você acompanhar o trabalhador que está em exposição. O chumbo está no quadro 2 do anexo 1 da NF7. Tem significado clínico, é um indicador biológico de exposição com significado clínico. Então, a letra A está errada. A letra B está dizendo: o chumbo não apresenta carcinogenicidade, quer dizer, não causa câncer. Também não é verdade. Está errado. O chumbo é classificado pela IARC no grupo 2A, provavelmente carcinogênico para humanos. Então, ele é capaz, já existe registro epidemiológico para você pensar em chumbo causando câncer de pulmão. O chumbo é capaz de causar câncer de rim, câncer de estômago. Está no grupo 2A. O que significa o 2A? Provavelmente carcinogênico. Perfeito? Então, feito aí o comentário da letra A. Da letra B, desculpe. A letra C está dizendo: a exposição ao chumbo não causa dano renal, somente ósseo. Primeiro, na questão óssea, eu até gravei recentemente fazendo menção, o chumbo pode estar depositado. O osso pode ser um meio de armazenamento de chumbo, visível até o raio-x. São linhas densas que aparecem no tecido ósseo. Muito bem, mas não vai causar lesão óssea. O chumbo não causa lesão óssea. Perfeito? Muito bem. Dizer que não causa dano renal é uma posição equivocada. Por quê? Pode causar dano renal. As células do túbulo renal podem sofrer lesão pelo chumbo. O chumbo vai lesionar as células do túbulo renal, causando uma atrofia tubular renal, fibrose intersticial no rim, levando a uma insuficiência renal pelo chumbo. É uma nefrite saturnínica, que pode levar também ao aumento da pressão arterial. O chumbo pode também alterar o sistema renina-angiotensina, levando ao aumento da pressão arterial. Então, não podemos dizer que ele não lesiona o rim. Perfeito? Muito bem. A letra D está dizendo o seguinte: a exposição ao chumbo não causa efeitos deletérios para a fertilidade.
Muito bem, eu quando dirigi a Fundacentro do Rio de Janeiro, procurei o deputado Carlos Mink, continua sendo deputado estadual no Rio de Janeiro. Carlos Mink foi meu companheiro, não é, de movimento estudantil. E o Carlos Mink, ele tem um cuidado, um carinho muito grande pela saúde do trabalhador. Trabalha como um Carlos Mink, médico do trabalho. Por exemplo, o doutor Tenório, que foi presidente do Sindicato dos Médicos, trabalha com o Carlos Mink, exatamente para dar uma assessoria na questão da saúde do trabalhador. Muito bem, eu procurei o Carlos Mink quando eu fui diretor da Fundacentro do Rio de Janeiro e contei a seguinte história. O meu pai desenvolveu o saturnismo, era tipógrafo, e ele levava um macacão para ser lavado pela minha mãe em casa. E não existia máquina de lavar. Bem como as crianças, naquele tempo, não tinha fralda descartável. Então, o macacão do meu pai, cheio de chumbo, era lavado no tanque junto com as fraldas dos meus irmãos, até as minhas. Então o Mink fez um projeto de lei cujo nome foi chamado de Roupa Suja Não Se Lava em Casa. Olha que bacana. É ao contrário do ditado popular. E no Rio de Janeiro, até hoje, é proibido que as empresas permitam o trabalhador levar o macacão para lavar em casa. Tem que ser lavado pela própria empresa. A questão do chumbo para as crianças tem uma importância muito grande. Tanto é que houve a modificação na NR7. Do que eu vou falar, tem lá uma menção. O chumbo pode causar retardo mental nas crianças. Certamente para mim foi o inverso. Me deixou mais esperto, né? Com mais vontade de estudar, pesquisar. Então, minha gente, a letra D está errada. A exposição ao chumbo causa efeitos deletérios à fertilidade. Pode causar também problema de retardo mental nas crianças. Ele pode contaminar tanto as mulheres quanto aos homens, levando alteração na fertilidade. No caso da mulher, pode levar até a abortamento. O chumbo é conhecido por seus efeitos adversos à reprodução, como o caso da fertilidade, a aborto espontâneo, a formação de natimortos, contaminando a criança, pode levar a criança ao retardo mental. Então a letra D está errada. A letra E, os efeitos precoces se relacionam à fadiga, está falando do saturnismo, a fadiga fácil, dores musculares, desconforto abdominal e gosto metálico na boca. A cólica abdominal, por interferência do chumbo nos canais de cálcio na musculatura lisa, é recorrente. E é uma dor abdominal intensa, que pode levar ao médico a pensar que é um quadro de abdômen agudo. Esta dor abdominal, vamos falar um pouquinho mais, ela diminui quando você atende o trabalhador com a cólica saturnínica e trata o trabalhador, bota o trabalhador no sorinho, com gluconato de cálcio. E a dor vai embora. O hiperperistaltismo vai diminuindo. Perfeito? Com o cálcio.
através do gluconato de cálcio. Tudo isso é importante. Perfeito? Esse é o tratamento do trabalhador com o início da intoxicação, quando o trabalhador apresenta a chamada cólica saturnínica, ou apenas um desconforto abdominal. Qual é o diagnóstico diferencial com o abdômen agudo? Na palpação do abdômen, o trabalhador não apresenta dor, não aumenta a dor. Não existem os sinais de irritação peritoneal. Perfeito? Aliás, o trabalhador com cólica saturnínica, ele tem a sensação de que a dor diminui quando ele comprime o abdômen. O paciente com abdômen agudo não comprime o abdômen. Perfeito? O hemograma não vai apresentar leucocitose, não vai apresentar sinais hematológicos que são comuns no abdômen agudo. Fora o raio-x também, tá? Que não vai mostrar, tá, que o trabalhador está desenvolvendo quadro de abdômen agudo, algum tipo de sinal que fale a favor de um quadro de abdômen agudo. Assim eu fiz o diagnóstico diferencial. Trabalhador com cólica saturnínica não tem o sinal de Bloomberg. Perfeito? Eu fiz o diagnóstico diferencial com o abdômen agudo. E mais, ele fala também em fadiga. A fadiga é muito frequente. O chumbo também começa a aumentar o teor de ácido delta-aminolevolínico, que interfere no sistema nervoso central e periférico. No caso de uma intoxicação aguda, o trabalhador pode fazer encefalite pelo aumento do ácido delta-aminolevolínico. Não é? Dores musculares, pode haver também lesão neurológica em sistema nervoso periférico, nervo radial, levando ao punho caído. Não é? O gosto metálico na boca é muito comum com intoxicação metálica, não é só pelo chumbo. Perfeito? Nós teremos no dia 30 de maio, anota aí, 30 de maio, um sabadão inteiro, só de casos clínicos. É preparando o colega para a prova que a ANANT chama de prática. Na verdade, é uma prova teórico-prática. Teórico-prática. Eu vou passar bastidores. O jornalista gosta muito de chamar por bastidores. São informações importantes para que você possa fazer uma boa prova. Não basta só estudar. Você tem que ter também a malandragem de saber fazer as questões. Como é que você opera com o caso clínico? Esse curso vai ter transmissão direta pela plataforma Zoom, 30 de maio. Então você tem que inscrever para participar. Perfeito? E depois vai ficar com curso online para você estudar. Nós já fizemos isso anteriormente. Mas tem gente já estudando pelos nossos cursos online de casos clínicos. Eu vou somar este que vamos fazer no dia 30 de maio. Perfeito? Um abraço. Muito obrigado.